Olá para todos que estão assistindo. Meu nome é Igor Lopes, eu sou jornalista, fundador do Transformação Digital. Eu gostaria, de nome da TOTS, antes de tudo, agradecer a participação de todos que estão aqui nessa edição especial do TOTS Talks Live. E hoje vamos responder uma dúvida aí, uma questão que está na cabeça da maioria dos empresários, né? Quando e como a gente vai reconectar o mundo novamente? Para isso, tem aqui duas presenças ilustres, né? A gente tem o fundador e presidente do Conselho da TOTS, Laércio Cosentino, e o presidente e CEO da TOTS, Denis Rescovitz. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos. Legal. Bom, queria começar essa conversa falando um pouquinho do cenário macroeconômico aí, né? Do que está acontecendo agora. Eu queria saber de você, Laércio. Qual a sua visão aí sobre o atual cenário econômico brasileiro? O que você acha que está acontecendo? Como você está enxergando tudo isso que está acontecendo hoje? Eu acho que não é só falar do cenário brasileiro, tem que falar um pouquinho do cenário do mundo, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma guerra, né, sem precedentes para a grande maioria da população do mundo. Quer dizer, quem tem abaixo de 80 anos não viveu a Segunda Guerra Mundial, então não sabe exatamente o que é uma guerra, tá? Acho que o mundo enfrentou diversas crises, continentais, regionais, setoriais, específicas, mas nada tão contagiante, né, e tão demandante de infraestrutura no curto espaço de tempo que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação, né, com a digitalização, liberdade de expressão, fortalecimento das minorias, o politicamente correto, o aumento do individualismo, o radicalismo das opiniões, entre tantas evoluções e inovações, que resulta na ausência de líderes que tenham apoio em massa e capazes de inovar e lidar com com a atual situação. Então não é só falar do Brasil, é falar do mundo como um todo. Nós estamos vivendo um grande dilema do ou versus o e. Tá? O que é isso? Praticar o ou é muito fácil quando se vive o radicalismo de opiniões. Então ou fico em quarentena ou saio na rua, tá certo? Ou verticalizo ou horizontalizo. O difícil é a gente praticar o e. Então acho que nesse momento, no cenário que nós estamos vivendo, a gente tem que praticar um pouquinho do e. A inclusão de opiniões, a colaboração das ações e a decisão de assumir riscos para descobrir novos caminhos. Quando a gente olha tudo isso, nós temos uma tempestade perfeita, tá certo? Quer dizer, o mundo está se desconectando dos padrões de relacionamentos, ambiente de trabalho e negócios, que vigorava até então, com isolamento social. E começa a tomar consciência, né, que ao se reconectar, o relacionamento, o trabalho e os negócios possivelmente serão diferentes. Eu falei no último artigo que eu escrevi que a conexão do mundo não tem manual, né? Então, para a gente reconectar esse mundo, vai ter um outro plug, né? Então, com tudo isso, né, o cenário econômico não é tão positivo, mas não é impossível. Eu acho que nós temos diversas oportunidades, exatamente isso que a TOTS vem trabalhando junto com todos os seus clientes e ela própria, tá? Mas tudo isso aqui requer de todos os empreendedores, executivos e líderes que já iniciam, não simplesmente pensar no momento atual, mas já pensando no planejamento de uma retomada, sabendo que será um pouquinho mais doloroso para alguns, mas o plug da reconexão, como eu falei, já não é o mesmo. Então, o cenário é de atenção? Mas também é de oportunidade. É nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós estamos focados. Perfeito. Como a gente estava conversando aqui antes também, né? Na verdade, eu queria perguntar para você se como o brasileiro tem que ser um eterno otimista, né? Era isso que a gente estava falando aqui antes. Mas como que, Denis, você avalia o cenário do ponto de vista das empresas também? Você tem percebido esse otimismo de alguns setores ou você acha que o pessoal está meio triste nesse momento? Olha, primeiro, de novo, boa tarde para todo mundo que está nos vendo. E, olha, nesse momento, ser otimista, eu diria que é quase que algo necessário para você poder acordar de manhã e fazer e enfrentar tudo aquilo que você tem pela frente, né? Se a gente não tiver a esperança, a confiança de que algo diferente e melhor vai vir, num cenário como esse, fica muito difícil de você enfrentar tudo aquilo que você precisa, né? E tem muita coisa para ser enfrentada, e o que a gente tem visto é realmente uma luta diária, constante, de todas as empresas, né? A grande maioria delas está numa situação complexa, uma situação difícil, a gente sabe disso, todos, a própria TOTS, todo mundo está tendo que enfrentar, como o Laércio falou, um cenário que é sem precedentes, né? Eu tenho 45, não passei por um cenário parecido com esse na minha vida. Então, não existe um manual, não existe um guia para você navegar essas águas novas, né? E isso tem se refletido, sim, na vida das empresas. Óbvio que você tem
segmentos que estão sofrendo um pouco mais, segmentos que sofrem um pouco menos, mas essa crise, ela infelizmente tem atingido todo mundo, né? Ela atinge todo o setor, atinge todos os portes de empresas, atinge todas as geografias, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, ela não escolheu vencedores ou perdedores, né? Ela efetivamente tem atingido todos. Por outro lado, eu tenho visto, sim, um nível de maturidade, um nível de profissionalismo, eu diria, em boa parte das empresas, em boa parte dos nossos clientes, né? Eu tenho visto também as empresas lutando muito para continuarem operando, continuarem funcionando, né? A gente, por exemplo, tem aqui na TOTVS um monitoramento muito próximo, né? Um dashboard mesmo, um painel de controles, onde a gente tem uma série de indicadores que mostram exatamente o nível de atividade, o nível de uso das nossas soluções. Os clientes que estão em cloud, o nível de suporte que nós estamos dando, todos os contatos, o nível de alocação, por exemplo, de serviços para os clientes, seja de implantação, customização, treinamentos. A gente disponibilizou uma série de soluções para o cliente, uma série de treinamentos e conteúdos para eles, e a gente monitora o acesso a tudo isso. E o que a gente tem percebido é que, apesar de tudo, o cliente continua trabalhando, continua funcionando. É como se a gente estivesse olhando, eu digo para o time, como se nós estivéssemos olhando para os sinais vitais das empresas. Então, a gente tinha uma expectativa que o nível de suporte, por exemplo, fosse cair, sei lá, 50%. Isso não aconteceu. E isso é algo muito bom, né? Significa que as empresas, mesmo com toda a dificuldade, trabalhando de longe e com um nível de preparação para tudo isso baixo, elas continuam operando. O uso da nuvem, da TOTVS, também continua em níveis super altos. A alocação, como eu falei, de serviço, né? A capacidade que a gente continua tendo de implementar as nossas soluções dentro dos clientes, tudo isso continua rodando. Óbvio, não é no mesmo patamar que estava no momento anterior à crise, mas as coisas estão, nesse sentido, com uma performance um pouco melhor do que a gente poderia imaginar. E aí eu volto para o início. Tudo isso me mostra que vale a pena a gente manter a confiança, vale a pena a gente manter o otimismo, vale a pena a gente ter a esperança que em breve as coisas começam a voltar ao normal e que, como o próprio Laércio colocou, a gente vai encontrar a forma de reconectar o mundo, de religar as baterias e fazer com que todos nós possamos estar próximos novamente e conquistando tudo aquilo que todos nós merecemos e queremos. Perfeito. Bom, Laércio, o boletim Focus do Banco Central foi divulgado na semana passada, né? Ele previu uma retração da economia brasileira com queda de 1,18% do PIB de 2020, mas em 2021 já um crescimento de 2,5%. Qual a sua avaliação desse cenário? Você considera que esses números estão dentro da realidade, pelo que você percebe? Acho que nesse momento, a gente falar de números, fazer projeções de tão longo prazo, realmente é uma bola de cristal, tá? Se realmente a gente tiver o Brasil parar por mais 15 dias é uma coisa, 30 dias é uma coisa, 45 dias é outra coisa, tá? Então, acho que são números, tá? Que o Brasil vai crescer o ano que vem mais do que esse ano, sim, até porque o baseline vai ser menor, tá? Então, vai ter crescimento, acho que ainda esse ano, na minha opinião, vai ter um crescimento, vai ser pequeno, mas eu acredito que vai ter. Não vão ser de todos os setores, mas vão ter setores que vão sair melhor do que entraram na crise, principalmente aqueles setores que já se prepararam para a própria digitalização, tá? Não só na forma de se trabalhar, mas também na forma de prestar serviço, como também na forma de você distribuir, de você vender as coisas. Tá? E, por outro lado, quer dizer, dependendo da extensão, quer dizer, pode ser um pouquinho inferior do que está sendo colocado. Eu acho que, com certeza, cresce ano que vem e o outro ano vai crescer mais ainda. O que é importante, e isso eu venho defendendo muito em várias palestras que eu tenho feito, né, é que o mundo vai se conectar de uma maneira diferente. Tá? Então, o que a gente precisa nesse momento é, de fato, olhar o seguinte: quais são os impactos dessa mudança que não é que está em curso, já aconteceu, de uma maneira forçada, mas já aconteceu, nos negócios de cada um dos setores, tá certo? Então, não adianta você dizer o seguinte: eu fechei minha loja e dizer o seguinte, eu vou abrir, ela vai continuar da mesma maneira. Não, o teu consumidor mudou.
Não adianta mesmo a TOTVS vender software da mesma maneira. Não, o consumidor, a forma de você prospectar, de você interagir, de se fazer reuniões também mudou. Tá? Então, acho que o grande desafio, em vez de se focar tanto em números, crescimento vai ter. A gente focar na forma de como, de fato, nós vamos induzir para que se tenha crescimento. Legal, transformação digital na marra nesse momento, né? Você estava falando aí, Denis, de alguns números, né? De índices de uso da estrutura da TOTVS. São mais de 40 mil clientes, né? Dá para fazer um desenho melhor aí de quais segmentos que já demonstraram maior impacto com relação à crise, quais que ainda estão se segurando, quais que estão funcionando melhor mesmo nesse momento? Acho que dá sim, e vale sempre fazer o disclaimer de que eu vou falar no agregado. Claro que quando a gente olha individualmente, mesmo dentro de setores onde eventualmente o impacto setorial é menor, podemos ter casos que estejam com um impacto muito grande. Então, eu faço esse disclaimer de partida. Mas o que a gente vê é que o setor de turismo e hotelaria, em particular, que a TOTVS tem uma presença super forte, já vem tendo um impacto aí em função das limitações de viagens já há algum tempo, então o impacto é bastante severo, a gente sabe disso. O varejo, mais recentemente, nessas últimas 2, 3 semanas, onde se estabeleceram aí as restrições também para a abertura de vários tipos de comércio, né? Alguns continuam funcionando, outros efetivamente pararam. Então, tudo aquilo que é, por exemplo, food service, como nós chamamos, né? Restaurantes, por exemplo, lojas de shopping, vestuário, são também muito afetados. Por outro lado, no varejo, supermercados continuam com uma operação e em muitos casos até tiveram um crescimento nesses últimos dias, né? Lembrando que a TOTVS também tem uma força grande dentro do setor dos supermercados. O setor educacional também vem sofrendo um pouco mais, né? As escolas já há algum tempo não têm aula e possivelmente vão ser os últimos que vão voltar, né? Depois que esse lockdown ou essa quarentena terminar, tudo indica que as escolas possivelmente serão as últimas a voltar à normalidade, né? O comércio deve voltar antes, o transporte em geral deve também voltar antes, mas as escolas devem sofrer um pouco mais por um tempo um pouco mais longo. Do outro lado, quem a gente vê que continua tendo uma performance um pouquinho mais protegida, por exemplo, todo o setor financeiro, né? Então, a TOTVS, por exemplo, tem a TFS, a TOTVS Financial Services, que faz softwares e soluções em geral para bancos, para fundos, e nesse sentido, eles continuam tendo uma operação ainda que roda com um pouco mais de vigor. A gente também vê o setor de saúde, onde a gente também tem uma presença importante, naturalmente com uma carga de trabalho também importante. A própria manufatura, de uma maneira geral, também está um pouco mais protegida do que o próprio setor de varejo. Então, eu acho que esses são, grosso modo, o agro eu também já tinha comentado no começo, que também tem, nesse momento, um pouco mais de proteção. Perfeito. Vamos lá, eu queria voltar naquela primeira resposta que você deu, falando de como trabalhar o E e não o OU, né? Não polarizar tanto as discussões. Você fez um artigo recentemente no seu LinkedIn, você defendeu que a gente precisava discutir de uma forma mais profunda as medidas para equilibrar a contenção da pandemia, mas sem gerar um lockdown generalizado também na economia, né? Quais são os caminhos para buscar esse equilíbrio? Como fazer o E nesse quesito especificamente? Acho que nesse quesito, quer dizer, o Brasil precisa cada vez mais testar as pessoas para que ela veja qual é a população que já está imunizada, né? Então, quando você pega o exemplo da Coreia, quando você pega a própria China, tá, que países foram bem sucedidos, vamos dizer assim, durante a pandemia, foi exatamente o seguinte: é você testar, deu positivo, isolar, não deu positivo, acompanhar, você tem os anticorpos, você colocar para trabalhar, entendeu? Então, acho que o Brasil tem uma série de coisas que estão evoluindo. Quer dizer, o Brasil estava despreparado em termos de testes, em termos de você conseguir realmente testar a população em larga escala. Eu acho que nas próximas semanas vai ter uma evolução legal nesse sentido, tá? As empresas de tecnologia da informação, através da Brascom, nós estamos trabalhando em conjunto para tentar fornecer para o governo soluções
E aí uma coisa legal de tudo isso que está acontecendo é de você não ter a marca TOTUS, Microsoft, IBM, SAP, assim por diante, trabalhar em conjunto para realmente a gente dizer o seguinte: se nós quisermos sair daqui mais rápido, a tecnologia vai ser o grande enabler exatamente para que isso aconteça, tá? Então, eu vejo exatamente que escolher a verticalização e a horizontalização tem que ser com muita parcimônia, respeitando todo o lado médico, clínico, nós temos que respeitar as vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer o seguinte: a gente não pode aniquilar também essas economias. Quer dizer, uma coisa, você fala assim, o governo, a partir de hoje, está pagando R$600, né? Tá, para os mais vulneráveis, tá bom? Isso em um ano, em um mês é uma coisa, em 2 meses é outra coisa, em 3 meses é outra coisa. Quer dizer, então, quando você fala assim, vai chegar, a ajuda do governo vai chegar em R$1 trilhão. Essa conta vai vir para nós, entendeu? Ou você emite dinheiro, você pode fazer isso, entendeu? Mas vai gerar inflação, alguma coisa assim, ou a geração atual vai ter que pagar essa conta lá na frente. Então, acho que o equilíbrio é importante. Eu acho que nesse momento a gente tem 4 palavrinhas que a gente tem que trabalhar: a união, o equilíbrio, solidariedade e futuro. Não podemos esquecer nenhuma delas, né? Quer dizer, a união, todos nós somos brasileiros. Não tem que pensar quem é o dono da droga lá, da cloroquina lá, quem disse, quem não disse, entendeu? O partido A, o partido B, de maneira nenhuma. Tem que ter união para a gente sair enfrentar de cara. Segundo, equilíbrio. Vamos ter bom senso nas coisas que nós estamos fazendo. O terceiro é solidariedade. Quer dizer, uma coisa é você fazer a quarentena, você morando num apartamento de 2, 3, 4 dormitórios, tá? Trabalhar em casa, onde cada um está numa sala, num quarto, trabalhando, é uma coisa. Imagina você estar numa sala com 10 pessoas e você tentando fazer uma videocall. É quase impossível. Então, tem que ter a solidariedade para, de fato, a gente conseguir corrigir um pouquinho essas distorções. E depois o que eu e o Denis falamos bastante, futuro. Não adianta a gente só ficar pensando, ficar o dia inteiro na televisão escutando quantas mortes, quantos óbitos, o que aconteceu, curva para cima, curva para baixo, chata a curva, sobe a curva. Não. Vamos dizer o seguinte: o que nós vamos fazer, que nós vamos sair disso? E qual o futuro que a gente, de repente, está começando a planejar agora, que a gente quer para a nossa sociedade, para o nosso Brasil, para as nossas empresas. Perfeito. Bom, Denis, o que a TOTUS tem feito realmente para continuar fazendo negócio nessa quarentena, né? Como que vocês estão? O que mudou dentro da empresa para que vocês continuassem oferecendo serviços e soluções mesmo nesse momento? E também eu queria saber, assim, tem alguma iniciativa para apoiar os clientes, principalmente pequenas e médias, que são as que mais sofrem nesse momento, né? O que a TOTUS tem feito nesse cenário? Legal, essa é uma pergunta super importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que garantir sempre, e pode parecer algo que é simples, mas efetivamente não especialmente num momento como esse, onde nós temos mais de 7 mil pessoas, TOTUers, diretos, e se eu for contar todas as franquias, são 12 mil TOTUers. Você imaginar que você tem esse universo todo de pessoas trabalhando remotamente, né? Dentro disso que o Laércio acabou de comentar, muitas vezes as pessoas não têm necessariamente a mesma estrutura, muitas vezes elas estão com pais idosos em casa tendo que cuidar, muitas vezes elas estão com os filhos e os filhos não estão indo na escola e a pessoa que ajuda não está podendo ir. Então, quando a gente imagina essa quantidade de pessoas no país inteiro, e a gente ter a responsabilidade de garantir que basicamente 1/4 do PIB continue tendo acesso aos sistemas que são os mais críticos para a operação de cada um deles, para que eles possam continuar contabilizando, tendo o sistema financeiro deles rodando, garantindo que a produção, se estiver acontecendo, esteja rodando, todos os controles que estejam acontecendo, pagamento das folhas, o recolhimento de impostos, quer dizer, todas as obrigações. Então, o primeiro grande compromisso que a TOTUS tem é a manutenção da prestação de todos esses serviços num nível de qualidade, num nível de SLA igual ao que nós fazíamos anteriormente a toda essa crise. E acho que, nesse sentido, a gente tem sido bem sucedido. Claro, existem sempre percalços, como eu disse, é uma situação nova para todo mundo, mas eu acho que a TOTUS ela se preparou muito, né? Vou dar alguns exemplos nesse sentido. A gente tinha já
basicamente todo o time trabalhando com notebooks, se não mais com desktops. Parece uma coisa hoje muito óbvia. Há pouco tempo atrás isso não era tão óbvio e muitas empresas muito sofisticadas não tinham essa infraestrutura. Na hora que você vai para um home office, para você levar um desktop corporativo para a tua casa não é algo simples, né? E para você manter um nível de segurança da informação, que envolve inclusive o próprio cliente do outro lado, você precisa levar o teu computador corporativo para poder ter a mesma performance, a mesma produtividade. Você garantir, por exemplo, que os serviços de nuvem continuem funcionando com a mesma qualidade. No caso da TOTVS, toda a nuvem ela é nossa, interna. E nós temos, nesse momento, uma grande vantagem para o cliente que usa a nossa nuvem, que é o fato da nossa nuvem ser em reais, né? Imaginem se hoje a estrutura de nuvem da TOTVS fosse uma estrutura de nuvem em dólar, né? Nós teríamos uma grande dificuldade e os clientes estariam sofrendo ainda mais do que eles já estão sofrendo. Então, acho que a primeira responsabilidade, o primeiro compromisso que a TOTVS tem é esse, garantir que os serviços continuem acontecendo e que os clientes podem ter qualquer outro tipo de problema, mas o problema do sistema de ERP, o sistema de RH não estarem rodando com qualidade, esse a gente não pode dar, né? Então, esse é o primeiro compromisso. Passando adiante, eu mencionei numa pergunta anterior, conteúdo. Né, tem uma série de medidas que estão sendo anunciadas pelo governo, né, medidas que impactam a questões tributárias, medidas que impactam questões de folha de pagamento e outros quesitos. Tudo isso, de uma forma ou de outra, precisa estar refletido quanto antes dentro dos sistemas. Você garantir, de novo, que o time esteja preparado, mesmo remotamente, para dar esse ajuste nos sistemas e garantir conteúdos que permitam ao cliente entender rapidamente quais são essas mudanças, quais são as oportunidades que ele vai passar a ter em função dessas medidas, ou, ao contrário, eventuais problemas que ele possa vir a ter, isso também tem um valor importante e a gente tem se esforçado muito para garantir esse acesso o mais rápido possível. Existem outras soluções que a gente também vem disponibilizando, muitas vezes setor a setor, outras vezes para todos os clientes. Então, por exemplo, no setor de food service, restaurantes, que eu comentei que claramente é um dos mais afetados, o que nós fizemos? Disponibilizamos a todos esses clientes, por exemplo, uma integração, um conector com os principais apps de entrega, né, de delivery. Então, um iFood, um Rappi, um Uber Eats, tudo isso que antes era um serviço que era vendido ao cliente, nesse momento, desde que se iniciou aí a quarentena, nós disponibilizamos isso para o cliente. O que mais que nós fizemos? Estamos disponibilizando também ferramentas que ajudam nessa colaboração e nesse trabalho remoto. Então, ferramentas como o Clock-in no RH, ferramenta como o Fluig, por exemplo. Então, tudo isso está sendo disponibilizado para os clientes para que eles consigam trabalhar de uma melhor maneira e que eles não sofram mais do que eles já estão sofrendo. E a gente vem discutindo, eu tenho reuniões diárias com o meu time, né? Todo dia às 6 da tarde sentamos para discutir a situação, o que foi o dia e o que mais que nós podemos fazer. Se a gente tiver efetivamente mais ideias e mais possibilidades para ajudar o nosso cliente nesse momento, sem dúvida nenhuma, a gente vai procurar fazer. Perfeito. Você falou muito da questão da TOTVS para fora, né? Oferecendo produtividade para o cliente. Mas quando a gente olha para dentro, o que foi feito também no sentido de dar mais produtividade e também motivação para os funcionários, né? São 8 mil pessoas trabalhando em casa e algumas talvez até naquela situação que o Laércio citou, né? Uma coisa é você trabalhar numa casa com 4 cômodos, tá? Outra coisa você tem que dividir uma sala com 10 pessoas e tentar fazer um call. Como que a TOTVS está trabalhando com os mais de 7 mil funcionários que vocês têm nesse sentido? Legal. Acho que eu começaria dizendo que uma coisa que, de novo, parece algo simples, né? A gente normalmente não costuma pensar muito nisso, mas em momentos como esse é muito importante que a gente tentar o máximo possível ser compreensivo, né? A gente entender, como eu falei no começo, que do outro lado nós temos pessoas, colaboradores, TOTWers, que em condições normais de pressão e temperatura não tem os pais idosos eventualmente em casa,
os filhos estão indo na escola, ou estão na creche, ou tem alguém que efetivamente está ajudando. Então, essas pessoas têm a tranquilidade de ir para um escritório com toda a infraestrutura de conectividade, todo o ambiente preparado para um trabalho produtivo, né? E a gente sabe que, nesse momento, nem todo mundo tem exatamente essa mesma condição de ter esse ambiente que permite uma produtividade melhor, né? Então, a primeira coisa que eu diria a gente tem procurado ser muito compreensivo, muito humano mesmo. Parece, de novo, algo muito óbvio, muito simples, mas normalmente a gente esquece disso, né? Então, não dá para você ter o mesmo nível de cobrança, o mesmo nível de exigência numa situação dessa que você teria em situações normais. Então, acho que esse é o primeiro ajuste, a primeira mudança, adaptação que a gente precisa ter. Um grau adicional de humanidade, de compreensão com as pessoas. Agora, do ponto de vista prático, né, o que nós fizemos? Como eu falei, todas as pessoas hoje, todos os TOTWers têm um notebook dentro de casa. Quem não tem uma conectividade de qualidade, na medida do possível, e não está tão fácil de fazer isso, porque todo mundo está buscando isso ao mesmo tempo, nós temos procurado disponibilizar isso também para as pessoas. Todas as ferramentas de comunicação, Zoom, Webex, Hangouts, qualquer uma dessas soluções, a gente fez uma série de treinamentos e os nossos TOTWers estão hoje bastante acostumados a tudo isso. O fato de nós trabalharmos já há algum tempo na metodologia ágil também permite que haja um nível de autonomia dentro das equipes, e isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito esse trabalho remoto, né? Então, acho que a TOTWS, ninguém imaginava, eu não vou ter essa pretensão de dizer que a TOTWS imaginava que algo assim poderia acontecer. Não imaginávamos, mas a gente teve no passado greve de caminhoneiros, nós tivemos o problema das enchentes em São Paulo, que já foram pequenos sinais que mostraram que a gente deveria ter um grau de preparação para eventuais trabalhos remotos em larga escala, e nós trabalhamos duro para que isso já estivesse num grau de preparação um pouco maior do que a média das empresas. E isso, no final das contas, tem se refletido num grau de produtividade, mesmo no trabalho remoto, muito maior do que a média das empresas que eu tenho visto. Beleza, quem se preparou está um pouco à frente nesse sentido, né? Agora, Laércio, eu queria trabalhar um pouco de futurologia com você, vai. Se a gente falar um pouquinho do que está acontecendo agora, muitas empresas experimentando home office pela primeira vez, muitas não preparadas, como o Denis acabou de colocar. Eu estava lendo uma pesquisa falando que depois de tudo isso, depois da quarentena, empresas que nunca experimentaram home office vão começar a oferecer isso para os funcionários pelo menos uma vez por dia na semana. 25% dessas empresas vão oferecer pelo menos um dia na semana de home office. A gente deve enfrentar um novo mundo daqui para frente, né? Você acredita que a gente realmente vai passar por transformações no trabalho e na forma como as pessoas encaram o trabalho no dia a dia? Sim. Eu acho que o mundo em si ele vai sair dessa crise com um aprendizado incrível, que é possível você fazer muita coisa utilizando toda a evolução digital que nós trabalhamos nos últimos anos. Tá? Como disse o Denis, a TOTWS, ela implantou a transformação digital dentro da nossa empresa nos últimos 4 anos. Foi um trabalho que nós estamos buscando passo a passo. Fizemos palestra com quase todos os nossos clientes, o que era uma transformação, como se fazia, quais eram os pilares essenciais, de que maneira que deviam se preparar para que isso acontecesse. Não é que a gente tinha um inside information que ia ter uma pandemia, tá? Mas a gente entendia que o mundo estava evoluindo, tá? Então, realmente, a pandemia trouxe para a forma de se relacionar, para a forma de trabalhar e de prestar serviço, também podemos colocar o comércio, uma coisa que inevitavelmente iria acontecer. Eu, pessoalmente, estive na China por 15 dias, em outubro e novembro, tá? Então, quando você olha assim, o número de interações digitais do povo chinês está muito além do que nós estamos fazendo. Então, acho que no final de tudo isso, tá? Quando a gente realmente olhar e a pandemia ser uma história para a gente contar para os netos, para as próximas gerações e assim por diante, tá? Nós vamos sair exatamente com esse legado. A gente pode trabalhar de maneira diferente, a gente pode se relacionar de maneira diferente,
a convivência também com as próprias, com a família. Você conseguiu unir família e trabalho, trabalho e família. Coisa de novo o E, né? O E, de novo é o E, tá certo? Era o ou eu trabalho ou eu tenho a minha família, tá? Então, o que vai emergir de tudo isso é exatamente esse E, tá certo? Tudo bem? E isso vai ser uma coisa diferente. E quando a gente olha, e aí é um trabalho que a gente tem que fazer, cada um de nós, quer dizer, o governo liberou a telemedicina. Só que falou assim, só durante a pandemia. Não, não tem. A gente, uma série de coisas que nós estamos evoluindo, nós temos que falar assim, não, de fato nós vamos perpetuar com esse modelo, tá certo? Para reduzir custo, para ter uma melhor qualidade de vida. Quer dizer, o mundo digital, muitas vezes, para nós, cidadãos, só incorporou uma série de atividades, né? Quer dizer, você tinha a secretária que marcava a reunião para você, alguém que te ligava, alguém que fazia uma série de coisas, e você, de repente, começou a fazer tudo você mesmo, que é até mais fácil. Então, você é bancário, entendeu? Porque você faz um pagamento no banco, você, ao mesmo tempo, atende um cliente, você entra no helpdesk, assim sucessivamente. Então, quando a gente olha, tá, de tudo isso que está acontecendo, essa evolução, a gente não pode deixar retroceder de maneira nenhuma. A gente não pode, o ministro do Supremo Tribunal, dizer o seguinte, eu posso ter uma relação direta com o meu funcionário, mas agora tenho uma relação com o sindicato. Quer dizer, não tem sentido isso. Tá? Então, acho que, já que nós estamos pagando um preço tão caro, no Brasil é R$1 trilhão que vai ser o tamanho da conta. A gente não pode retroceder nenhum milímetro daquilo que nós avançamos com toda essa transformação. Então, nós vamos sair diferentes do que nós entramos. Na minha opinião, melhor. Aprender a se relacionar e humanizando um pouquinho mais. E como você falou, usando mais o E do que o O. Uhum. Bom, tem uma brincadeira que está rolando muito no LinkedIn, né, que é o que acelerou a transformação digital da sua empresa. Se foi o C-Level, se foi novos métodos, foi o coronavírus. E é lá o marcado coronavírus com força, assim, né, que isso fez a transformação digital acontecer na marra e muito rapidamente. Nesse sentido, as empresas que fornecem soluções de tecnologia podem viver dias melhores aí também, né? Você concorda com essa visão? Você acha que as empresas vão buscar agora, quem não era tecnológico, quem não se digitalizou, vai procurar se digitalizar na marra a partir de agora? Sim, não tem solução, tá? Porque você pega hoje os setores mais atingidos e aqueles empresários que mais estão, não digo reclamando, estão sentindo que realmente o negócio fugiu das mãos, é aqueles que estavam menos digitalizados. Tá certo? Por quê? Porque, na realidade, na hora que você sai de dentro da companhia, você vai para o home office, quando você vai no tratamento, vai fazer um tratamento no médico, o médico te faz a telemedicina, se você não for um cara digital, você não consegue fazer, entendeu? Então, aquele que esticou ou atrasou o máximo possível, ou por não acreditar, ou até por não conseguir ter o investimento necessário, as realidades são muito distintas num país como o Brasil, com as regiões, com as empresas e assim por diante, acho que todo mundo está caindo a ficha e dizendo assim, não, eu tenho que, de fato, tá, ajustar a minha maneira de pensar, tenho que digitalizar, e é a única maneira de eu ser mais fortalecido por isso. Por quê? Porque quando a gente fala do B2C, quando a gente fala do consumidor final, esse consumidor final hoje, ele vai sair da crise mais digitalizado. Então, se você é uma pessoa jurídica e não conseguir se digitalizar, você não vai alcançar esse teu consumidor. Então, isso é uma realidade. Perfeito. Bom, Denis, sei que é muito recente ainda, mas já dá para sentir aí alguma demanda maior por algum tipo de solução específica no portfólio da TOTVS aí, para a gente entender se já tem esse reflexo? Ah, sem dúvida. A gente tem, nesse momento, como eu tinha comentado antes, a nossa solução de nuvem, de cloud, nesse momento ela está tendo uma demanda enorme, exatamente porque, primeiro, você tem essa questão estrutural mesmo, da busca pela digitalização e por você estar preparado estruturalmente para trabalhar remotamente, mas também pela questão do próprio custo, né? Então, as nuvens públicas, elas normalmente são cotadas em dólar, né? Na hora que você olha o dólar a 5,10, 5,20, 5,30, como chegou a bater, uma nuvem como a nossa, que é uma nuvem em reais, acaba tendo uma vantagem do ponto de vista de custo, para não falar da questão técnica, que também existem vantagens que a gente consegue oferecer por estar todo o serviço localizado aqui, né? Então, essa, nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a que mais tem chamado a atenção, mas tudo aquilo que se refere
a questões de RH, né? E o próprio e-commerce, né? A nossa joint venture com a Vetex, por exemplo, né? Que permite que os nossos clientes consigam ir para o e-commerce, que tem sido uma salvação para muitas das empresas que não estão conseguindo operar com a sua estrutura física de lojas, por exemplo. Tudo isso tem, nesse momento, uma demanda maior do que o normal. Bom, Laércio, acho que vou perguntar essa para você. Você falou um pouquinho de cultura no começo também, né? Mas assim, e nessa última resposta você falou também a questão de diversidade de possibilidade de investimentos de diversas empresas, né? Mas o que você acha que segura os investimentos em tecnologia e transformação digital hoje? É dinheiro ou é questão de cultura? O que pesa mais nesse momento? Eu acho que é mais cultura do que dinheiro, tá? Porque muitas das inovações do passado, a empresa tinha que bancar o aprendizado, a empresa tinha que, de fato, ser protagonista na evolução de uma nova onda tecnológica. E hoje em dia, quando a gente analisa, nós somos mais digitais do que algumas das empresas que nós trabalhamos ou que nós prestamos serviço, tá certo? Então, hoje, quando você olha assim, você não precisa treinar muitas pessoas. Pessoas, quando sabem entregar uma declaração de imposto de renda de forma digital, sabe ter o cartão do ônibus para você pagar de maneira digital, sabe ter uma série de coisas que está acontecendo no celular, o WhatsApp, assim por diante, tá? O próprio Zoom agora, todo mundo aprendeu a mexer em Zoom. Aí fala, as empresas treinaram? Não, aconteceu, pronto, já foi, tá certo? Quer dizer, você não está usando mais Zoom na pessoa física hoje em dia. Aí nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar a live, né? Ontem eu tive uma confraria totalmente no Zoom, 6 casais, né? E utilizando o que dá para fazer hoje em dia. Como é que se faz uma confraria? Então, é um aniversário, assim sucessivamente. Então, eu acho que quando você olha nos últimos tempos, quer dizer, até pelo número de palestras, eventos, a própria TOTS, a TOTS, como eu falei, são 4 anos que nós gastamos para fazer a transformação digital da nossa companhia. Foram 4 anos de palestras, conversando com uns 40 mil clientes. Precisa mudar, precisa fazer isso, como é que faz, olha como a TOTS está fazendo, assim por diante. Então, quando a gente olha tudo isso, aquele que não evoluiu, fala assim, tem um investimento alto. Não. Eu acho que dá para pensar de maneira diferente, dá para você reinventar o seu negócio de uma maneira digital. É muito mais o choque de geração. Eu sempre fiz assim. Talvez essa pergunta é a pior forma de você digitalizar alguma coisa. Eu sempre fiz assim e deu certo. Ponto. Aí você está errando redondamente. Então, acho que vamos trabalhar o porquê não, né? Por que não? Vamos testar. Hashtag por que não, né? O melhor, Léo, se você me permitir, o que eu sempre digo é que o empresário, né, o empresário ou o colaborador, quem quer que seja o executivo, ele tem que estar na frente. Ele tem que estar, como se diz a expressão em inglês, ahead of the curve. Né? Se você estiver para trás na curva, você vai estar sempre reagindo a algo. Né? Quando você está na frente da curva, você efetivamente está tendo um grau de controle sobre tudo que está acontecendo muito maior. E para quem está olhando de fora, muitas vezes pode parecer pura e simplesmente sorte, mas não tem tanta sorte assim. Né? Tem um planejamento, uma preparação e uma antecipação mesmo das coisas. Mas essa semana eu estava conversando com um grupo, exatamente fazendo análise do empreendedor e do executivo frente a toda essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, a situação, né? E realmente a gente já está tendo uma evolução, tá, no comportamento de alguns executivos. Quer dizer, o executivo, a partir desse momento, ele tem que ser no mínimo empreendedor, tá? Então, quer dizer, o que a gente desenvolveu muito na TOTS, e o Denis fazendo a minha sucessão, ele é um executivo empreendedor, sabe, Denis? Quer dizer, tem que pensar de uma maneira diferente, tem que, de fato, entendeu, buscar novas oportunidades e não simplesmente executar aquilo que sempre foi feito. Então nós estamos discutindo numa roda de amigos exatamente isso. Quer dizer, o perfil do executivo, do novo executivo, para os próximos momentos, vai ser diferente daquilo que se tem hoje. Os atributos vão ser diferentes, porque a mudança foi grande. Aquilo, quando você reconectar, colocar o plug na tomada, não vai funcionar da mesma maneira. E se não tiver empreendedorismo, você não vai conseguir rodar a sua empresa.
Beleza. Bom, a gente já está chegando no final da nossa conversa, no final do nosso tempo, mas já que vocês começaram a falar aí de dicas, né, conselhos para os empresários, vamos lá, como desenvolver essas skills, né? Como desenvolver essas questões que hoje são tão importantes para o líder da atualidade? Vou começar pelo Denis? Vamos? Claro. Olha, eu costumo sempre dizer, quando eu vou entrevistar alguém para TOTOS, né? Eu uso uma frase que é, uma expressão que todo mundo tem que ter a clareza que o headquarters global, a sede global intergaláctica da sua empresa é aquela, né? Quando o Laércio fala desse perfil e empreendedor, é disso, né? É você ter o sentimento de dono. Óbvio, você é um profissional, você hoje está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar, mas enquanto você está aqui, você tem que fazer a diferença, você tem que dar o teu melhor, o teu máximo, como se você fosse o dono e como se você não tivesse outra alternativa e outro lugar que você pudesse estar, né? Então, acho que essa é uma primeira dica importante, muito mais para o lado do executivo. Para o lado do dono, o que você tem é um pouco do que eu acabei de dizer, para você se antecipar, né? O mundo ele tem mudado numa velocidade cada vez maior, né? Quem poderia imaginar, salvo uma guerra efetivamente, que você teria em 2 semanas as mudanças que estão acontecendo no mundo agora, e imagina como vão ser as próximas 2 semanas, né? Então, se você não tiver, você como dono de uma empresa, como empresário, se você não tiver a capacidade de se ajustar e se adaptar e abraçar mesmo o novo, as mudanças, se você não se permitir perguntar, eu me lembro que na convenção de vendas da TOTOS esse ano, a gente trouxe um palestrante, né, que veio nos desafiar no tema da criatividade, e a principal mensagem que ele passou, e eu gostei muito dessa mensagem, foi: o tempo todo a gente tem que estar se perguntando, e se? E se? Por que não? Quer dizer, qual o problema de nós considerarmos, pensarmos algo diferente daquilo que vem sendo feito até hoje, mesmo que tudo que a gente tenha feito até hoje tenha dado muito certo? Por que não se desafiar? Por que não pensar no diferente? A própria TOTOS tem, e eu aprendi isso logo que eu cheguei, a TOTOS tem essa questão, sempre fazer algo diferente, né? Então, você adotar isso como uma cultura, efetivamente, do dono, do empresário, para baixo dentro da tua empresa, da tua organização, na minha opinião, isso vai fazer toda a diferença no dia a dia e no futuro de cada uma dessas empresas. E se? Eu acho que isso vale para todo mundo, né? Para o grande e para o pequeno. Eu estava vendo o exemplo de um cabeleireiro aqui da Zona Leste de São Paulo, pode cortar cabelo, né? Ele está desenvolvendo um tutorial no YouTube para que as clientes deles possam fazer a pintura dos cabelos em casa. Ele vende a tintura para a pessoa, entrega na casa dela e ainda fica no hotline no WhatsApp para poder resolver o problema. Ou seja, ele continua trabalhando, fazendo o mesmo que ele faz de uma maneira diferente, utilizando tecnologia. Quer dizer, vale para todo mundo, né? Vamos pensar em si e como resolver, né? Laércio, para finalizar, suas dicas aí, conselhos para os empresários que estão nos assistindo agora. Acho que o importante é aquilo que eu já mencionei, quer dizer, todo mundo tem que... Nós vamos passar pela crise, ponto, acabou. Então não adianta ficar na televisão contando óbito e contando quantos infectados tem. Primeiro que os números de infectados não tem nada a ver, porque não tem em nenhum país alguém que tem um controle total desse número. Tá? Então isso é muito mais para prender a sua atenção, tá? na televisão do que efetivamente alguma coisa que se construa uma saída. Eu acho que a gente tem que trabalhar na saída, a gente trabalhar o que vai ser o mundo daqui para frente. Tá? Eu, pessoalmente, acho assim, qual o aprendizado que fica? Nós já falamos, a evolução da forma de trabalhar, o ajuste na forma de se relacionar, a independência e autonomia produtiva e de distribuição. Tá? A gente não pode depender 80% de todos os insumos médicos de um único país. A gente não pode depender 50% e 60% dos insumos farmacêuticos de um outro país. Tá? Não adianta a gente ter uma nova rota da seda e ter uma rota de prosperidade. A gente tem que trabalhar para ter novas rotas locais de prosperidade. A gente tem que gerar muito mais valor agregado em mais regiões. E a gente tem que ampliar a competitividade e fortalecimento regional. Eu acho que depois dessa crise, com certeza, vai ter uma desconstrução da globalização, na minha opinião,
onde você vai ter uma redistribuição em regiões como era no passado. Você tinha estoque um pedacinho na Europa, um pedaço no Brasil, na América do Sul, Brasil principalmente, um pedaço na América do Norte, tá? E um pedaço na Ásia. E, de repente, você centralizou numa única coisa e você viu, da mesma maneira que Napoleão seguiu e cortaram a linha de suprimento, nós estamos vendo que concentrar tudo é o mesmo erro de Napoleão. Cortou a linha de suprimento, matou todo mundo lá de cá. Entendeu? Então, eu acho que o que nós temos que olhar, assim, o que vai gerar de oportunidade para as empresas brasileiras, para as pequenas, médias e grandes empresas brasileiras, no fortalecimento regional, na nossa posição de hub de sucesso no hemisfério sul, tá certo? Agora, a gente tem que trabalhar, a gente precisa definir que Brasil que nós queremos, tá certo? A gente precisa, quando a gente olha a carga tributária, as reformas que precisam ser feitas, quer dizer, foi quase um ano que nós podíamos ter avançado muito mais e ficamos no vamos ficar no E. Tá? Então, a gente tem que pensar tudo que está sendo feito, estamos gastando 1 trilhão, como eu falei, mas tem que ter coisas que durem, coisas que façam com que a gente gere valor para as próximas gerações aqui no Brasil. E, por outro lado, a gente tem que parar um pouquinho, como eu falei nas 4 palavras, né? A gente trabalhar na união, no equilíbrio, na solidariedade e no futuro. Perfeito. Bom, nosso TOTS Talks Live de hoje está chegando ao fim. Agradeço muito a participação aqui do Denis Herszkowicz, presidente da TOTS, e também do Laércio Cosentino, presidente do Conselho de Administração da TOTS, e a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. De volta ao longo das próximas semanas com mais lives para vocês. Se liguem no canal da TOTS, que tem muito mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau.